Deus capacitou seus discípulos para frutificação e multiplicação. Eu usei esse material na palestra de líderes e o pastor Alexandre, muito sábio que é, diz da importância de que esse material seja reverberado agora com todos os irmãos do PGM. Inclusive eu vou escrever 2 lições sobre esse trabalho. Eu pretendo escrever e voltaremos a pregar nos domingos sobre o tema. Primeiro tema, hoje eu vou fazer geral. Eu quero falar sobre frutificação e depois sobre multiplicação. Nós vamos ler João capítulo 15, versículos 5 e 8. Versículo 5, nós vamos pedir às irmãs que leiam, por gentileza, João 15, 5. Só as irmãs, vamos lá? Eu sou... Versículo 8, só os homens. Homens, nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, assim mostrarão que são meus discípulos. Amém? Podem sentar-se. Meus irmãos, esse texto é um texto clássico do Senhor Jesus falando aos seus discípulos de que Ele de fato é o capacitador espiritual do processo de frutificação e de multiplicação. Eu quero que os irmãos entendam que tenho por frutificação o fruto que uma árvore produz. Frutificação. Pegue uma laranjeira, o fruto de uma laranjeira é a laranja. E o poder de multiplicação da laranjeira está no fruto, entende? Ele colhe o fruto, tira a laranja, faz uso dela, e com suas sementes podem nascer muitos pés de laranja. Amém, irmãos? Quando os irmãos ouvirem fruto, pensem no fruto. Quando ouvirem multiplicação, pensem no fruto multiplicado em sementeira, que vai desdobrando a sua mesma essência em crescimento e multiplicação. Isso está no Evangelho, o tempo todo no Evangelho nós encontramos isso. Se o irmão estudioso da Bíblia eu sei que eu tenho aqui gente muito mais aprofundada em Bíblia do que eu. O irmão já leu Lucas capítulo 9, de 1 a 2, não é? E também o versículo 12, onde você vai perceber que o Senhor Jesus chama 12 discípulos. Imagine um homem começar uma missão que vai ser uma missão global e mundial com apenas 12 pessoas. Quem hoje, eu imagino, acredita em sã consciência que ele mais 12 podem desenvolver um projeto de alcance mundial. Eu acredito que hoje nós não temos um líder dessa capacidade, dessa monta, e não vejo um projeto e um propósito que possa alcançar essa dimensão. Mas esse foi o Senhor Jesus. Ele desce do céu, o verbo encarnado de Deus, como grande missionário do Pai a esta terra, e ele chama homens, ora no mar da Galileia, ora entre os publicanos, né? Ora entre os pecadores. Ele os convida, passa 3 anos com eles e depois envia esses discípulos para pregar o Evangelho. Então o Senhor Jesus começa o seu discipulado com quantos discípulos, irmãos? Com 12. O texto nos diz, a partir de Lucas capítulo 10, a partir de Lucas capítulo 9, versículo 10, acompanhe lá na tela, que quando os discípulos vão norte e sul, eu vou voltar um pouquinho para você ver, os discípulos vão norte, sul, leste, oeste, em todas as direções. Quando eles voltam, é o texto bíblico que diz, trazendo daquelas visitas nos lares, daqueles encontros nas casas, eles trazem o quê? Uma multidão. E eles apresentam para Jesus a multidão que está atrás deles, a multidão que acreditou no ensino deles, que acreditou no que eles estiveram com Jesus e que ao mesmo tempo perceberam que o Senhor Jesus tinha uma palavra diferenciada. Eu vejo hoje, pastor Alexandre, que nós vivemos esse processo aqui agora. Eu me lembro quando o pastor Alexandre nos ajudou e começou a ajudar o pequeno grupo há 2 anos atrás. Nós tínhamos entre 13, 14 PGM, chegando a 15, e hoje nós batemos para mais de 50 líderes, vice-líderes, 50 PGs funcionando. Aí você pergunta, o que aconteceu? Um processo natural em que os nossos líderes vieram, aprenderam a missão, foram às suas casas e estão começando nas casas a levar o Evangelho de Jesus às pessoas. Quando os irmãos vêm ao templo hoje, eu vejo numa quarta-feira, véspera de feriado, frio como está, uma quarta-feira lotada como hoje, o que aconteceu? Estamos entendendo a nossa missão. Veja que quando Jesus encontra a multidão, do meio da multidão ele não vai enviar somente 12, mas depois que os 12 vão e voltam com a multidão, ele separa quantos discípulos dali? 70 discípulos. Ele separa 70 discípulos em duplas e agora novamente os envia para a pregação.
qual foi a grande comissão que esses discípulos receberam? A grande comissão que os discípulos receberam tem sido pregada aqui pelo pastor Lucas todas as últimas quartas-feiras do mês. Já tem quase 6 meses que o pastor Lucas tem nos explicado todos os verbos, todas as ações da grande comissão. A grande comissão que Jesus deu aos seus discípulos, e obviamente a todos nós, a sua igreja, está com 4 verbos. Qual é o primeiro verbo? Vamos juntos? Verbo número 1? Verbo número 2? Verbo número 3? Verbo número 4? Vão, façam discípulos, batizando e ensinando. Pode conferir no texto, Mateus 28, 19, 20. Você vai encontrar esses 4 verbos de ação como sendo a força do Senhor Jesus para cumprir a missão que Ele nos deu de ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando ou fazendo discípulos de todas as nações, batizando e ensinando a todas as coisas que eu vos tenho mandado. Como é que nós podemos, a grande pergunta é, qual é o verbo principal ali? Qual é o verbo principal? Fazer discípulos. Portanto, ide, fazer discípulos. Quando você vê a expressão ide, é para fazer discípulos. Quem você batiza, irmãos? Quem você batiza? Volta para o discípulo. Quem você ensina? O discípulo. Então qual é o verbo principal? Porque tudo na ação de missões e tudo na ordem de Jesus gira em torno do discípulo. Nós temos uma missão teleguiada e dirigida para fazer discípulos. É interessante que fazer discípulos é um verbo imperativo, né? E como imperativo de ordem, ele também é um verbo transitivo. E como verbo transitivo é necessário que tenha um complemento. O que complementa essa missão de fazer discípulos? Eu coloco 4 ações que complementam esta ação. Você precisa, veja, batizar e ensinar. Não há outro modelo. Nós só fazemos discipulado de uma nação inteira e transformamos uma nação inteira se nós batizamos e ensinamos o grupo de pessoas que estão seguindo a Jesus. Ao batizar e ensinar essas pessoas, e se elas são batizadas no corpo de Cristo, nós fundamos o que com o batismo? Uma igreja. Necessariamente, ao ser batizado no corpo, ao ser imerso no corpo, nós estamos dizendo que ele é corpo de Cristo. Amanhã é o Corpus Christi, não é isso? Então você vai dizer, nada melhor do que hoje lembrar que só quando batizamos e ensinamos, e quando o indivíduo é batizado na igreja, é que nasce o corpo de Cristo, a igreja que é o corpo de Cristo. Vamos pensar como é que esse crescimento se desenvolveu após os discípulos receberem essa ordem. Vê se você consegue ver na tela. Começa com 12, Mateus 10, de 1 a 4. Chegamos a 70, Lucas 10, 1. Depois em Atos 1, 15. Quantos seguidores tem? Quantos? Já cresceu. Agora quando você chega logo no capítulo 2, Atos 1, 15 a Atos 2, 41. Quantos batismos tiveram? Depois em Atos 4, muda 2 capítulos, uma história que está se seguindo ali. Nós temos quantos mil convertidos? Atos 5, 14, crescendo para o mais infinito, até chegar até nós, até quando nós estamos aqui. Ou seja, o projeto que Jesus traz do reino de Deus para trazer o evangelho do amor de Deus aos povos está funcionando, porque a igreja está em missão: ir, fazer discípulos, batizar e ensinar, obviamente, para a plantação de uma igreja. Qual é o resultado final do nosso trabalho? O que vai acontecer quando todas as igrejas, todos os pastores, todos os irmãos estiverem em missão, levando a palavra de Deus àqueles que não conhecem? O que vai acontecer? Vamos ler o resultado todos juntos? Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz, todos juntos: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Missão cumprida, sim ou não? É interessante que todos os versículos que você leu até agora, você podia contar: 12, 70, 120, 3 mil, 5 mil. Depois que chega em Apocalipse, tem como contar? Não tem como contar. É uma multidão que ninguém, humanamente ninguém, nem com aquele contadorzinho, você pode fazer aquela foto de computador aí. O reino de Deus diz que essa é a multidão, será incontável, porque a salvação de Deus estará por toda a terra. Quando vejo esse crescimento exponencial e vejo essa missão cumprida, eu fico perguntando: o que Deus quer nos dizer hoje à noite com isso? Eu vou correr um pouquinho aqui. Primeiro, em algumas parábolas, a frutificação espiritual é comparada à multiplicação de recursos.
Quem aqui já ouviu falar na parábola dos talentos? Alguém já ouviu falar? A parábola dos talentos é muito interessante. Mateus 25, 14 e 15. O texto diz assim: será comparado como um homem que, se ausentando do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Aí veja como o Senhor vai narrar a multiplicação de talentos como sendo a ideia da igreja que trabalha com os talentos e multiplica o que recebeu. Vamos ver lá. A um deu, ao outro deu 2, e ao outro deu o quê? Então 5, 2 e 1. Isso tem a ver com o quê? Com a capacidade de cada um deles, é o que diz a Bíblia. Agora, o texto nos diz que o que tinha 5 multiplicou para quantos? O que tinha 2 multiplicou para? Assim fica fácil, né? Estou dando a cola aqui. E o que tinha 1 multiplicou para quanto? É menos 1. Menos 1, porque até o que tinha ele perdeu, não é isso? O que diz a Bíblia lá? Portanto, tirem dele o quê? E deem ao quê? Ao que tem 10. Um dia perguntaram assim para mim: pastor, vou falar baixinho para o crente ouvir. Pastor, a nossa igreja está crescendo, está crescendo. Nós estamos multiplicando, estamos multiplicando. Nós já plantamos 32 igrejas. Irmão, a gente recebe o dízimo dos irmãos, pega e bota lá num fundo, daqui a pouco entrega um templo com terreno construído de 700, 800 mil reais. A gente não pega aqui e fica comprando tapete, aqui a gente vai plantando igreja. Não é assim, irmãos? Já plantamos 32. Aqui a gente fica comprando nada caro, aqui tem o básico, porque você pega a oferta, compra um terreno, planta uma igreja, leva o evangelho, prega o evangelho, treina pastor, paga a bolsa de estudo, forma pastor, sustenta missionário. Aí você diz assim: pastor, mas tem um monte de igreja aqui e ali fechando. Aí eu falei: porque perdeu a visão. E quando o pastor e a igreja perdem a visão, Deus tira o que ela tem e dá para quem? Aí o pastor fala: pastor, as igrejas grandes estão sufocando as pequenas. Eu falei: então não. Isso é conversa. É que o preguiçoso perdeu o foco, perdeu a missão. Deus fecha e dá para quem tem 10. Porque infelizmente, quando a gente não faz, Deus tem que investir naquele que está fazendo. Fica de alerta para nós. E quem aqui individualmente não está focado na sua missão de ser um fiel testemunha do evangelho, fique claro que Deus vai levantar alguém para fazer no seu lugar, porque Ele vai usar quem estiver disponível para cumprir a missão. Amém, irmãos? Eu estava num congresso em, acho que é Águas de Lindóia, né? Da Vida Nova. Eu estava lá ouvindo aquele pessoal falar. Gente, aquele congresso de Vida Nova só tem pregador mais ou menos, né? Só um pregadorzinho mais ou menos. Hernandes Lopes, né? Augusto Nicodemos, só um pregador mais ou menos. Cara que fala, você nem acredita no que eles falam, de tão, né? Fraquinho. Eu sentado lá, vendo aqueles ícones falar, aquelas palavras, eu falei: meu Deus, quanta sabedoria. Eu falava para Deus: Senhor, eu estou como aqueles cachorrinhos, eu quero ficar embaixo, só pegando as migalhas, né? Aí eu sei que um do meu lado olhou e falou assim, aí o cara olhou e falou assim: Carlos Elias, falei: oi, por que ele tem tanto, né? Porque é muito, irmão, é muito. Os caras abrem a Bíblia assim na mão, assim, ó, na mão. Eu tenho hora que, né, gente, não tem nem papel, não tem nada, é uma memória, um negócio absurdo. Uma Bíbliazinha na mão, uma ideia na cabeça, e uma hora falando, daqui a pouco está todo mundo chorando, se convertendo. É um negócio de Deus mesmo, amém, irmãos? Aí meu colega perguntou: por que tem tanto? Eu falei: é que tem muito pastor que não está com nada. Aí Deus está tirando tudo deles e dando para ele, ó, glória a Deus. Porque o Senhor tira, irmãos. O Senhor tira de quem está enterrando e dá para quem está o quê? Multiplicando. A verdade é essa. Frase do pastor Carlos Elias: Deus vai tirar de quem está enterrando e vai dar para quem está o quê? Multiplicando. Vamos avançar um pouquinho, porque a nossa hora vai embora. Em algumas passagens bíblicas, a frutificação espiritual é comparada com a construção de edifício. Se numa linha é sobre talentos e multiplicação, e tem que multiplicar de 5 para 10, de 2 para 4, numa outra linha ele fala de um edifício. Como é que ele fala? Efésios 2, 1 Coríntios 3. Eu separei só um texto porque a hora vai embora. Veja lá: a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Vamos ler juntos o 14, todos juntos. Se aquilo que alguém permanecer. Parou por aqui, percebeu o que está acontecendo? Se o que o indivíduo está fazendo, enquanto ele está comparando com um prédio, a primeira foi com talentos, essa outra comparação diz é com um prédio. Se o que você está edificando permanece, você vai ter recompensa. Agora, se não, olha lá, se a obra de alguém se queimar, ela sofrerá o quê? Porém,
ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Porque não é mérito, não é porque você está botando tijolo. Mas veja, a obra, irmãos, não ficou para resultado. Ela não será uma obra que as gerações futuras vão poder contar e os resultados não serão vistos. Porque simplesmente ele parou de edificar, a obra dele é uma obra ruim. Essa comparação visa o quê? Exatamente, né? Visa o quê? Nos lembrar que a Bíblia está nos dando metáforas sobre qual é a nossa missão aqui hoje. E qual é a nossa missão? A principal metáfora da Bíblia para essa realização de multiplicação, de fruto e multiplicação, eu chamo de frutificação. É a produção de frutos. Deus o tempo todo compara o seu povo com videiras, árvores. Ou seja, dizendo que cada uma dessas árvores precisa dar fruto. Foi o que nós lemos no início desse sermão e você está com esse texto na memória. Eu sou a videira, vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Muito fruto. Aí veja, 8. Nisso é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e é assim que vocês mostrarão que são meus discípulos. Me deixe passar 3 lições desse versículo com os irmãos e a gente conclui. Só 3 lições. Em primeiro lugar, vamos lá. Esses versículos nos ensinam que existe íntima união entre Cristo e o crente. Ele é a videira e os crentes são o quê? Os ramos. O que acontece, irmãos, com um crente conectado com Jesus é que ele se torna o canal pelo qual a seiva de Jesus, o sangue de Jesus, chega àquele que ainda está morto. Entende? É como se lá na ponta Deus tem um fruto, Deus tem um povo, Deus tem uma nação, Deus tem uma casa de vizinhos na rua precisando. Mas a seiva de Jesus, o sangue de Jesus, a graça de Jesus só vai chegar naquela casa quando eu me tornar o quê? Um ramo que conduz esta seiva para que o evangelho chegue lá. O que João está dizendo como ensino para nós hoje, e aqui usando o sermão de Jesus, é que a união entre os ramos e o caule principal de uma videira é a mais íntima e poderosa que podemos imaginar. Nisto consiste o segredo de toda a vida: beleza, vigor e fertilidade. É o ramo conectado à videira. Se for desligado do caule, o ramo não possui e não possuirá vida em si mesmo. Pegue qualquer árvore, corte o ramo do caule, ele sobrevive? Não, em poucos dias secará. Quer matar uma árvore? Comece a cortar os caules, jogue aquele ramo no chão, a árvore começa a ressuscitar, ela vai criar novos ramos. Os ramos que estão no chão secarão, suas folhas murcharão, porque ele não tem mais vida em si mesmo. Segunda lição. Esses versículos nos ensinam que existem tanto os falsos crentes como os verdadeiros crentes. Existem ramos na videira que parecem estar unidos ao caule principal, mas veja, não produzem qualquer fruto. Esse tipo de crente é apresentado na figura dos ramos da videira, ou seja, que não produzem fruto. Eles são inúteis e desagradáveis. Esses ramos servem apenas para ser cortados, queimados e lançados fora. A Bíblia dá essa palavra dura para nos alertar que todos nós fomos chamados para sermos conectados com o caule principal e videiras, ramos conectados à videira, para levar essa mensagem. Mas quando isto não acontece, significa que gradualmente nós somos afastados do caule da videira e gradualmente vamos morrendo, porque não estamos cumprindo a missão pela qual fomos conectados à videira. Terceiro e último lugar, esses versículos nos ensinam que os frutos do Espírito, repito, que os frutos do Espírito, e aqui no caso o texto, o fruto do Espírito, o singular, é a única e são a única evidência satisfatória de alguém ser um verdadeiro crente. O discípulo que permanece em Cristo, diz a Bíblia, assim como o ramo permanece na videira, é ele que produz frutos. Veja o verso 5. Eu sou a videira, vocês são o ramo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Muito fruto. Se nós procurarmos os cristãos aqui que estão frutificando, e são muitos, você verá que eles têm uma vida de comunhão com a Bíblia, comunhão com a oração, frequência assídua à igreja, participação do ministério do Senhor. Geralmente eles estão ou liderando ou vice-liderando um PGM, ou eles são assíduos no pequeno grupo, no estudo e conectados com o seu cartão de oração. Porque eles sonham, eles oram, eles desejam ver
os seus parentes, os seus familiares, os seus amigos, os seus vizinhos evangelizados. Eu imagino que a alegria quando você preenche o cartão de oração como esse, eu vou colocar na posição certa, e quando você tem esses 5 nomes colocados e começa a orar pela conversão, quando um deles se converte, a sua alegria é indizível, porque você vê o fruto da sua oração, o fruto da sua fé, o fruto da sua dedicação por essa pessoa por quem você tanto orou, e quando você convidou, ela tornou-se um cristão que está abraçando o Evangelho. Para você ter uma ideia como o nosso PGM está focado para levar Jesus para fora, eu vou perguntar, quantos que estão aqui hoje no nosso culto de PGMs, quantos estão aqui hoje e não são membros da nossa igreja, não são membros dessa igreja, estão visitando, são visitantes do PGM? Levante a mão, só para a gente ver quantos são. Quantos visitantes estão aqui hoje? Pode baixar, muito obrigado. Provando que o pequeno grupo multiplicador, ele não é focado para dentro, mas ele é focado para que as pessoas conheçam o poderoso e santo Evangelho de Jesus. Vejamos, aquele que deseja saber o significado do vocábulo fruto, logo achará a resposta. O que é fruto? Aí entendo, o que é fruto para nós discípulos? O fruto é uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, isso é multiplicação. Compreendeu a diferença? O que é fruto? Uma pessoa, 2 pessoas? Não, isso é multiplicação, apesar disso estar no fruto. Mas o que é fruto? Está lá na tela. Primeiro lugar, o que é fruto? Está em laranja. Arrependimento. O primeiro fruto que o verdadeiro discípulo dá é que ele se arrepende. Ele se arrepende dos seus pecados, ele reconhece os seus pecados e ele vai entregar-se a Jesus para que Jesus faça dele uma nova criatura. A Bíblia fala que você só é salvo depois do arrependimento, mediante o quê? Fé. Esse é o primeiro fruto. Ele passa pelo arrependimento, ele tem uma tristeza pelo pecado dele. Segundo fruto, que é na verdade uma sequência do fruto, qual é? Fé em arrependimento mediante fé. Fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Quem já passou pela sua conversão e tem fé em Jesus, levante a mão. Todos nós aqui que estamos aqui hoje, a maioria já passou pela sua salvação, já exercitou, já viveu esse processo de declaração de fé. Terceiro item do nosso fruto, esse é o fruto, santidade de vida e de o quê? Conduta. A Bíblia diz que nós temos que cuidar e guardar e zelar pela nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é o que o Novo Testamento chama de fruto. Quem aqui tem frutificado pelo menos esses 3 itens? Levante a mão assim. Quem tem? Quem sente que tem frutificado? Arrependimento, vamos lá. Fé em Jesus e santificação. Quem tem? Diga sim, eu. É isso, meu irmão. Quando nós encontramos uma geração que está frutificando desta forma, preste atenção, a multiplicação é inevitável. Porque o fruto por si só, ele já tem o quê? A semente do Evangelho. Quando o indivíduo frutifica, a semente é boa. O solo pode ser ruim, mas a semente é boa. E quando você lançar a semente, ou seja, o fruto distribui a sua semente, ela vai cair em terra fértil. E quando ela cair, ela germina para a glória de Deus. Amém? O nosso dever é levar a semente. E nós vamos espalhar essa semente como aqueles que foram alcançados pelo arrependimento e pela fé em Jesus. Mas ao Senhor caberá definir o solo e esse solo crescer e multiplicar para a glória do Senhor Jesus. Essas marcas caracterizam a pessoa que vive como genuíno ramo da videira. Se não tivermos essas coisas, em vão confessaremos que possuímos graça divina e vida espiritual. Terceira e última linha, tarja azul. Vamos todos juntos? O que a graça de Jesus é para nós? A verdadeira graça. Vamos de novo. A verdadeira graça. Se o crente se mostra infrutífero, não está debaixo da graça de Deus. Não está debaixo da graça de Deus. É falsa a graça. Porque a graça, ela faz com que eu me arrependa, ela me coloca diante dos meus pecados, eu abraço o Senhor e vivo debaixo do senhorio, eu troco de reino, eu sou governado por um novo reino, transportado do reino das trevas para o reino da luz. E ao viver em santidade, como diz Romanos capítulo 6, em novidade de vida, inevitavelmente, essa graça do Senhor prospera. Amém? É isso que o Evangelho faz. E aqui nós apelamos aos irmãos que orem todos os dias ao Senhor, para que essa obra frutífera do fruto que é por ação do Espírito Santo seja visto em todos nós os cristãos. Por último, para nós terminarmos, eu vou partindo à conclusão. Esses versículos nos ensinam que Deus frequentemente levará o crente a progredir em santidade por meio das providências que Ele utiliza em seu lidar com Ele. O texto diz: todo o que crente ou todo o que dá fruto, Ele limpa. Limpa para quê? Para que dê
mais fruto. Tem crente que a gente chega, ora e fala: meu irmão, como é que você está? Estou na poda. Eu falo: fica firme, irmão, vai frutificar, amém? Quando Deus coloca uma provação, uma luta, muitas vezes uma dor, uma questão para você orar, é para você ser lapidado. Porque a Bíblia diz: tende por grande gozo passar por várias provações e tribulações, elas vão produzir em vós crescimento e aperfeiçoamento. Eu me lembro, irmãos, eu não sei agora a praia, eu gosto muito de ler e tudo, mas tem hora que eu esqueço. Depois que eu passei dos 54, está ficando mais tempo, né? Eu tenho esquecido. Mas eu li uma vez lá, inclusive preguei aqui sobre isso, uma praia americana, muito linda. Tem fotos, eu cheguei a mostrar aqui fotos daquela costa. Ela tem muitas conchas, assim, de mar, assim, aquelas encostas de mar, que a montanha cava e o mar fica batendo dentro daquelas conchas marítimas, né? Montanhas, a água entra bem ali, e tem vários pontos daquilo. E é interessante que naquela costa de pedras, é uma pedra bruta, dura, e o mar vai batendo, que é fundo. E alguns pontos daquela rocha se soltam, muito interessante. E a correnteza é tão forte contra a rocha que as pedras nunca vão ao mar, elas sempre voltam ao encontro da rocha. E é interessante que depois, em algum momento, quando elas vão por baixo da água, chegando aos litorais ali da praia, chegam aos litorais, nunca ao mar, elas são pedras lindas. Tem gente que chega a pegar, catar aquelas pedras para vender nas feiras. Pedras azuis, rosas, verdes, brancas, iluminadas, pedras lindas. Aí a pessoa fala: mas de onde veio essa pedra? Daquela rocha, uma pedra bruta, irmãos, mas que tanto que a pressão do mar e vai batendo e vai polindo como uma lixa, né? Aos anos, aquelas pedras se tornam preciosas como os verdadeiros diamantes. Eu digo, quantas vezes nós estamos passando as provas que estamos passando, para que Deus tire do meio da provação o melhor de nós. Quem crê nisso, diga amém. É isso que Deus faz. Nós somos podados pelo Senhor, cuidados pelo Senhor, para que possamos dar ainda mais frutos. É evidente assim, que o viticultor vai podar a sua vinha, para que ela possa se tornar ainda mais frutífera. Vamos avançar. Na parábola da figueira, fica um alerta para nós. Na parábola da figueira, o texto nos diz que uma árvore infrutífera é útil, é isso? Não, irmãos. Uma árvore infrutífera é o quê? Inútil. Se Jesus vier, como diz esse texto, do Senhor da vinha, e procurar a sua figueira, e ela não tem figos, ela será uma árvore o quê? Inútil. Que Deus desperte sua igreja nessa noite, e que essa lição do texto bíblico do Senhor Jesus com esta figueira nos inspire a lembrar que nós não seremos árvores infrutíferas. Uma igreja como a nossa, jamais. 32 filhas, 32 filhas, 30 netas, 23 bisnetas, 4 tetranetas, já passamos de 90 igrejas descendentes. Eu digo, ou árvore frondosa é a nossa igreja, porque ela decidiu não ser a figueira inútil, ela quer ser uma árvore frutificadora, para que o nome do Senhor seja glorificado. Quando eu pego a relação dos livros da IBOC com os membros das igrejas que nós plantamos como filhas, nós somos hoje bem mais do que 60 mil membros, porque daqui saíram mais do que 90 e tantas igrejas que estão frutificando com o crescimento dos seus membros, porque lá atrás os nossos primeiros pastores nunca perderam a visão de levar adiante o ministério da multiplicação. Na parábola da figueira aprendemos 2 lições. Lição número 1, vamos ler juntos. Lição número 1, Deus espera que nós. Quem aqui vai dizer: sim, Senhor, eu vou frutificar? Quem aqui vai dizer? Eu? Fala assim: eu quero frutificar. E Deus espera. Irmãos, se Ele foi na figueira procurar fruto, Ele vai te visitar. E se você tiver de mãos vazias, Ele vai dizer: ô meu filho, quantas coisas eu te dei. Talento de cantar, ensinar, pregar, escrever. Tem o cartaz ali da Lagoa da Fé. Já abriu a poça d'água de Jesus? Já não, né? Tem o Rio da Graça, a Lagoa da Fé, qualquer hora a poça d'água de Jesus. E glória a Deus, porque eles estão, não é? Lindo o cartaz, viu? Parabéns pelo cartaz. A minha alegria de ver aqueles meninos ali pintando o cartaz, porque são talentos que Deus lhes deu. Segunda aplicação, vamos lá? Mostra que Deus não desiste de nós, enquanto ainda há o quê? Não corta agora não. Vamos limpar, vamos colocar um adubo e ver se no ano que vem essa figueira vai frutificar. Vamos terminar. É por isso que o contato com a verdadeira igreja de Deus e tornar-se parte dela é crucial. Conectar-se com Jesus, irmãos, é ser igreja. E não acredite nesse negócio de
cristianismo sem igreja. Isso é do diabo. Tem tentado plantar essa ideia de sou crente em casa. Hoje eu vou pregar na Melodia do Cristo em Casa. Fala, é muito bom para você ouvir o sermão. Pode ouvir lá, 10 horas, eu vou pregar lá. Eu gravei, irmãos. Tem gente achando que eu vou para lá correndo agora. É gravado. Eu vou estar em casa igual a você, ouvindo com meu chocolate quente. E é capaz de ouvir o sermão e me converter de novo, que tão bem que eu preguei lá. Eu já gravei. Você fica preocupado aí, eu não vou sair de noite, está tudo certinho. Não é ao vivo não. Mas naquele Cristo em Casa, o objetivo é levar o evangelho a casa. Agora tem que tirar esse crente da casa e trazer para onde? Para a comunhão da igreja. Negócio de crente fora da igreja, irmãos, ó, isso não existe. Por quê? Número 1, como cabeça dessa igreja, o próprio Jesus guia e direciona o crescimento espiritual de todos aqueles que se submetem a Ele. Amém? Quem aqui é membro da igreja tem Cristo como cabeça? Levante a mão assim, eu sou. É isso que Ele está fazendo com você, conectando você com Ele. Segundo, Jesus Cristo como coluna e baluarte da verdade, e a igreja é isto. A igreja é também fonte de quê? Fonte de entendimento e ensino. Quando somos instruídos e entendemos o evangelho, ali nos fortalecemos. Terceira aplicação para ser conectado com a videira e ser igreja, nunca fora da igreja. Ela é o quê? Ela é também uma fonte de encorajamento e de exortação, para que você não esfrie na fé, para que você se fortaleça, para que você seja treinado. O que você está fazendo aqui hoje? Esse aqui é encorajamento para você cumprir a missão. A parábola, deixa eu me situar aqui. A parábola do semeador nos ensina 4 diferentes maneiras das pessoas responderem à mensagem. Quando a semente é lançada, 4 maneiras de resposta. A primeira maneira é a beira do caminho. Caiu na beira do caminho, o diabo tirou do coração. A segunda sementeira é os que estão sobre as pedras. Caiu no meio das pedras. Não tem raiz, não tem profundidade. Logo o quê? Logo morre. É a provação. Terceira, a parte que caiu entre os espinhos. Os espinhos sufocam a semente. Prazeres da vida, riquezas, preocupações, sufocam. Terceiro, não germina. Semente número 1, o solo número 1, germinou? Não. Número 2, germinou? Número 3, nem germinou. No caminho não germinou. Nas pedras não germinou, nos espinhos. Qual é a semente? Qual é o solo? Melhor dizendo, qual é o solo que nós somos? O quarto. Precisamos estar no quarto grupo. É o solo fértil. Quando a semente cai, ele faz o quê? Frutifica. E quando o fruto sai, ele multiplica. Estão comigo? O solo fértil, a semente cai, ele faz o quê? Ele germina e frutifica. E quando nasce o fruto, o que acontece? Ele multiplica. Processo natural. Não requer esforço, nem qualquer tipo de desdobramento a mais. É simplesmente obedecer ao Senhor Jesus e perceber que Ele faz. Conclusão, eu termino. Deixemos-nos, irmãos, deixemos-nos ensinar alicerçados nessa parábola. Só há uma evidência que estamos ouvindo corretamente a palavra de Deus. Qual é a evidência de que ouvimos e aceitamos a palavra de Deus? Está em vermelho. Qual é a evidência? Se você tem produzido essa evidência, fique de pé comigo em nome de Jesus. Fique de pé. Todos que estão desejosos de demonstrar esse fruto e essa evidência de que são pessoas frutíferas para Jesus. Eu exorto e digo, terminando o sermão, está no texto de João 15:16, está em vermelho. João 15:16. Eu vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto logo desapareça. Ah, não é isso não, essa é a minha Bíblia. A Bíblia de Jesus é outra. Eu vos designei para que deis fruto, e o vosso fruto, diga assim, glória a Deus. O Senhor vai frutificar. Dou graças a Deus aos meus pais. Não tinham grande sabedoria nem grande formação, mas o evangelho que transmitiram para nós está aqui até hoje. Não é o quanto você é formado, é o quanto você é convertido, capaz de receber do Espírito de Deus e de transmitir às futuras gerações. Amém? Não é a faculdade que vai fazer isso com você, é o poder do Espírito Santo que faz com que você transmita o poder do evangelho. Tiago 1:22, terminamos lá na tela. Tiago 1:22, vamos lá? Tornai-vos, pois, e não somente ouvintes, enganando-vos
enganando-vos a vós mesmos. Eu queria chamar aqui os líderes e